para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Uma forma muito bela, muito esperançosa de terminar um livro que fala de coisas muito delicadas, de coisas difíceis, de situações dramáticas, de sangue, de morte, de guerra, de castigo, de punição, de maldição. Quem tem acompanhado desde o capítulo 1 percebeu todos esses temas difíceis, pesados, melindrosos, né? Um fardo mesmo, uma carga que Deus colocou para nós, que é o significado do nome dele. A nós, aquele que carrega um fardo, que carrega. Então, esse homem que era um agricultor, trabalhava também com a pecuária, né? Tem que deixar o seu trabalho e ir para o norte e anunciar essas coisas tão difíceis, né? Nessa noite nós vamos encerrar meditando com esse tema aí, o rumo e o prumo. É o rumo que Deus quer dar para a nossa vida, um rumo certo, um rumo bom, chegar a essa conclusão tão maravilhosa de abundância, mas nós não podemos nos afastar do prumo. Aquilo que não estiver de acordo com o padrão de Deus precisa ser deixado de lado, precisa ser colocado diante dele para que seja transformado. Os mormons têm um anel, aqueles jovens, os elders que andam por aí, eles têm um anel com 3 letras, né? CTR, em inglês seria Choose the Right, né? Escolha o que é certo, mas também, eles também usam com essa letra aí, o lema, conserva a tua rota. E o que os profetas estão resumindo, dizendo com as suas mensagens, é que nós voltemos à rota, ao caminho que desde o princípio Deus estabeleceu para nós, que foi o propósito da criação, e que Satanás e aqueles que, né, tanto anjos caídos como humanos que têm dado ouvidos às suas propostas, né, encantadoras, tentadoras, sedutoras, né, fazem exatamente sair desse mundo. E a mensagem dos profetas vem nessa direção. Se nós pudéssemos resumir de uma forma simples, eles estão dizendo: voltem ao rumo, convertam-se e voltem na direção que o Senhor Deus tem trabalhado para vocês, né, preparado para vocês. Né? E aqui nesse momento, depois de mexer tanto com a situação espiritual, econômica, política daquele povo, delinear, listar, dar nome aos bois, né, dizer tudo aquilo que estava desagradando a Deus, né, e preparando a nação para a grande invasão que aconteceria. E é claro, aqueles que levassem a palavra de Deus a sério se preparariam e sairiam dali. Iriam deixar essa região do norte, iriam para o sul e não incorreriam em toda essa situação. Mas nós percebemos aqui nessa parte final alguns temas importantes que a nós nos leva a considerar. O versículo 11, ele está falando sobre um rei que vai concentrar, que vai trazer para si toda a responsabilidade de conduzir esse rumo, de conduzir aquilo que é certo, eliminando tudo aquilo que está contra esse plano, esse projeto de Deus. Está no versículo 11 o rei. As nações, versículo 12, o que está ao redor,
o que envolve uma vocação que Deus deu a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E o versículo 3, a terra, o território, o reino, que esse rei governa. O versículo 14, o povo que faz parte, né, desse reinado, e também a questão da nação ali específica de Israel, do país, né, no versículo 15, né, que se torna palco de todos esses acontecimentos, representando de uma certa maneira tudo o que vai acontecer com a igreja e com a história da humanidade. Então, esses pontos são os que nos ajudam a ter um entendimento e uma aplicação que foi feita no Novo Testamento. Nós vamos ver um texto no Novo Testamento, como muito bem fez o Antônio ali, a hermenêutica, né? Onde é citado esse texto de Amós de uma forma íntegra, num momento importante da igreja cristã, portanto, na nossa história, uma vez que nós, como cristãos, não surgimos do nada, nós temos um umbigo e estamos ligados a essa história, estamos ligados a um passado, a um desenvolvimento do plano de Deus, e isso tem resultados e consequências na nossa caminhada hoje também. Então vamos primeiro para o rei. Aqui o texto diz que é o próprio Deus que vai agir desta maneira, intervindo e mudando as coisas. E a expressão é: tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Bom, aqui, tabernáculo de Davi é uma forma de falar sobre a dinastia de Davi, falar sobre a casa de Davi, o plano de Deus de que, pela linhagem de Davi, viesse o Messias. Quando é que o tabernáculo, a casa de Davi, a dinastia de Davi começou a ser prejudicada? Foi pelo próprio Davi? Bom, podemos dizer que sim, ele é um homem falho, ele teve aquele problema de adultério, o assassinato de um oficial fiel, e tudo aquilo resultou em um drama familiar e desentendimentos. Mas Deus prometeu que ia manter alguém no trono daquela família até que entregasse o governo a eles. Aí nós sabemos, veio Salomão, e com Salomão o reino foi muito próspero, expandiu, teve riquezas, mas depois, no final desse reino, Salomão começou a se desviar, perdeu o rumo, e as coisas começaram a dar errado, e agora sobre o povo de Israel, pesados impostos. Salomão está terminando o seu reino, vai ser feita a transferência para Roboão, e Roboão, em vez de ter a sabedoria de sentar com o seu povo, renegociar as dívidas, aliviar a carga tributária, ele diz: olha, eu vou trazer mais imposto, meu governo vai ser mais severo. E aí, as 10 tribos do norte, já ali alinhadas com Jeroboão, vão dizer: Israel, o que nós temos com a casa de Davi? E eles se afastam. Eles deixam Roboão apenas com a tribo de Judá e Benjamim, o sul. E eles vão embora com as 10 tribos do norte. E ali, a casa de Davi visivelmente começa a perder poder. Agora ela só está reduzida ao sul, as 12 tribos, as 10 tribos, desculpe, 2 tribos. Né? E mais à frente, infelizmente, não aprendendo com o que aconteceu com as 10 tribos do norte, com Israel, quando a Síria vem e domina e destrói tudo, o próprio reino de Judá vai ser levado no cativeiro para Babilônia. Não ouviram os profetas. Jeremias pregou, ensinou, falou, advertiu. Isaías: voltem para o rumo, coloquem-se nos trilhos do plano de Deus. Mas ninguém ouvia. Eles estavam interessados em outras coisas: finanças, terras, posses, uma série de coisas, alianças políticas com aqueles reinos. E tudo foi decaindo, foram abrindo brechas na casa de Davi, no tabernáculo de Davi. E aquilo começou a ruir. Mas Deus não sabia disso. Deus sabia. Mas Deus sempre providenciou forma, um meio de que uma lâmpada ficasse
ficasse acesa e o caminho não se fechasse, o caminho continuasse aberto, rumo até a vinda do Senhor Jesus. Olha que texto interessante que me chamou a atenção. Eu já tinha lido tantas vezes, e não parei para analisar, para entender de uma forma diferente esse texto. Abra aí lá em Jeremias, capítulo 52. Esses textos que às vezes passam despercebidos pelos nossos olhos, né? Mas eles guardam ali um toque da graça de Deus. Jeremias 52, versículo 32. Quando o povo de Judá está sendo levado, já sendo preparado para o cativeiro, né? E o rei Jeoaquim, rei de Judá, é levado para lá. Vamos ler o versículo 31 também. Jeremias 52, 31 até 33. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. E falou com ele benignamente, e note isso, e o pôs no seu trono, acima do trono dos reis, que estavam com ele em Babilônia. Ele fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão, sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. Por que um rei que estava num cárcere, humilhado, que resistiu, que desobedeceu os profetas, que estava ali para ser humilhado, em determinado momento, esse rei babilônico tira de lá, e não somente isso, o coloca numa posição acima de todos os outros, em dignidade, publicamente. Isso por 1 ou 2 momentos, 1 ou 2 semanas, não diz o texto, todos os dias da sua vida. Meus irmãos, esse é um quadro da graça de Deus. Esse é um quadro mostrando que o único motivo que esse homem foi agraciado dessa maneira é porque ele é da linhagem de Davi. Ele é da casa de Davi. O Senhor está mostrando misericórdia com ele, o Senhor agiu e levou ele ao arrependimento, porque ele é um dos elos da corrente que vai levar até José e Maria e o nascimento do Senhor Jesus. Numa situação tão desfavorável, sem motivo nenhum, para quem estava vendo aquilo, falando, por que ele está fazendo isso? Mas é aos olhos de quem conhece a palavra de Deus, aos olhos de quem tem essa linha do tempo, essa linha vermelha que vai sendo traçada por Deus até Cristo, a isso aqui então vem e brilha. Deus não quer que a casa de Davi suma. Deus não quer que essa lâmpada se apague. E Deus o coloca no seu trono, acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Quem é que faz isso? É um grupo de pessoas zelosas, como os zelotes na época de Jesus, que se juntam, ou como os macabeus que pegam em armas e... Não, só Deus pode fazer isso. Deus vai restaurar o tabernáculo caído, as brechas, e Ele vai levantar e vai edificar, como nos dias da antiguidade. Que bênção maravilhosa, meus irmãos. E Amós está num reino que se rebeliou, que se tornou rebelde contra Davi, e está dizendo, olha, vocês participaram do projeto de ruína da casa de Davi. Vocês foram os primeiros a virar as costas. Vocês disseram, o que Israel tem com a casa de Davi? E viraram as costas. Mas Deus vai restaurar essa casa. E vocês vão fazer parte disso também. Então, meus irmãos, há muitos conflitos dentro das nossas casas, né? A gente gostaria que houvesse sempre paz, mas às vezes a gente tem desentendimento dos filhos, dos pais, do homem, da mulher. A harmonia que Deus queria com a criação, que Deus colocou no princípio, ela ruiu. E a gente tem problemas em casa, tem problemas no trabalho, tem problemas na igreja, tem problemas na escola, de entendimento. Conflito de poder, falta aquele que está destinado a estar no trono, ocupe o trono e harmonize todas as coisas, pacifique todas as coisas, elimine todas as coisas. Né? Quem é que vai fazer isso?
é o filho de Davi. Aquele cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa deve ser a nossa oração de todos. Em algum momento a gente vai ter que enfrentar brechas, em algum momento a gente vai ter que enfrentar os nossos sonhos caindo, a gente vai se deparar com situações que a gente não se deparava, mas a gente não está sozinho. O projeto do reino de Deus, a casa de Davi, da qual nós fazemos parte em Cristo, ele está sendo restaurado. Agora, o próximo texto, que fala das nações, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Edom aqui foi escolhido como um representante da agressividade das nações. Edom era muito agressivo com Israel, vingativo. E aqui o profeta escolhe, podemos ver dentro do contexto, porque em seguida ele já está falando dos gentios, para representar essa rejeição. Salmo 2, por exemplo, vai falar bem isso, que as nações se levantam contra o teu ungido, contra o filho de Davi. Agora, se você abrir a Bíblia lá em Atos 15, 16, no concílio de Jerusalém, onde está aquele desentendimento com relação ao acesso dos gentios à igreja, e os judeus mais tradicionais acham que os gentios têm que circuncidar, guardar dieta, seguir todos os mandamentos. E Paulo e Barnabé dizem: não, isso aí acabou, isso é sombra, o necessário é a graça, é só Cristo, só a fé, só o Evangelho. E aí eles estão ali debatendo, considerando, conversando, e na conclusão, Tiago ali então vai falar, Atos 15, 16, Tiago vai citar exatamente esse texto, e ele vai dizer que está se cumprindo o que o profeta Amós disse. Naquele momento ali, aquela igreja reunida, gastando os neurônios, tentando se entender, valores, éticas, ideias, opiniões, entendimentos que ainda não se encaixam. Tiago diz: olha, o que nós estamos vendo aqui é o cumprimento da promessa. Veja que às vezes as coisas não se cumprem de forma fácil. Mas o versículo 11, quando o Senhor Deus diz naquele dia, no futuro, Tiago, ali, presente naquela situação, está dizendo: aquele dia que Amós falou, é hoje. Que coisa maravilhosa, né? Que entendimento maravilhoso do Evangelho. Isso aqui diz respeito a nós. Nós não somos judeus. Nós não partilhamos dessa linhagem. Nós somos os gentios das outras nações. Mas o Senhor nos colocou, ele diz, os gentios que são chamados pelo meu nome. O selo dos eleitos, o selo dos separados pelo Senhor, é o nome do Senhor, está carimbado deles. Como no livro do Apocalipse, quando os anjos são enviados para juízo, o Senhor diz que aqueles que estão com o selo, o seu selo, não podem ser tocados. Lembrando lá do Egito, a marca na casa, o anjo da morte não passava sobre ali. O sangue do Cordeiro. E então, esse texto de Amós, no versículo 12, é citado lá por Tiago, se referindo à humanidade que está recebendo o Evangelho e agora pode fazer parte desse reino. As nações, quando o Senhor diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Que coisa maravilhosa. E assim é a partir desse momento que todas as promessas que eram apenas a um grupo de pessoas é estendida no seu cumprimento original, como foi dito a Abraão, antes serão benditas todas as nações da terra. Agora Paulo vai dizer: vocês são co-herdeiros. Todos nós às vezes ficamos com aquela coisa: será que não vai aparecer um documento em casa dizendo assim: olha, você herdou um castelo lá na Alemanha, foi descoberto aqui um antepassado seu, e você deve vir aqui para receber o que é seu. Isso ajudaria a pagar muitas contas, né? Mas para nós, né, o Evangelho vem e diz assim: você é herdeiro das bênçãos dadas a Abraão, das bênçãos dadas a Davi. Você que estava fora, diz o apóstolo Paulo, agora você está dentro. Co-herdeiros. O tabernáculo de Davi, as nações estavam separadas, agora nós fomos aproximados pela sua graça
pela sua misericórdia, reunidos em um só povo. As nações estão sempre envolvidas em guerras, em preconceitos de todo tipo, mas o Evangelho alcançou os povos e os colocou juntos na mesa da comunhão. Todos nós comemos do mesmo pão, todos nós bebemos do mesmo cálice. Mas Amós não tinha ideia que seria assim. Ele vislumbrava, né? O Senhor deu essa mensagem para ele, ele vislumbrou a catástrofe, a tragédia, o crepúsculo de um povo. E agora o que vai ficar no lugar disso? Algo maravilhoso. As nações convertidas, seguindo um só rei, um povo transformado, obediente. Mas veja que o texto continua, né? Falando que esse vai ser um período de abundância. O versículo 13 é o sonho de qualquer agricultor. Aqui não há entre-safra, aqui não há seca, aqui não há prejuízo, é uma colheita atrás da outra, não para. É isso que o profeta está falando. É uma abundância, é uma colheita e uma coisa que não para, tudo da melhor qualidade, tudo vindo naturalmente. Aquela rebeldia que o Senhor disse no Gênesis, por causa da tua desobediência, a terra é maldita, a terra vai dar com muita dificuldade o seu fruto. Aqui Deus está revertendo. Aqui a natureza é amiga do ser humano, amiga do reino, e tudo vem em abundância, tudo vem florido, tudo vem muito abençoado. Não sei se você já viu aqueles folhetos, né? Testemunho de Jeová falando da renovação da terra, né? Você olha aqueles desenhos, tudo tão bonito, né? As flores, jardins, né? Um leão enorme brincando com as crianças, um gorila correndo atrás do outro, e árvores cheias de frutos, é tudo tão bonito. Pois é exatamente assim que é a linguagem do profeta nessas questões escatológicas e apocalípticas, né? A maldição da terra é retirada. E agora é cor, sabor, aroma, pureza, beleza, nada de miséria, nada de desigualdade, nada de injustiça, de indignação. É momento para celebrar, é momento para viver, para encher os olhos, né? Como nós acabamos de cantar, né? É como um sonho. É o sonho dos profetas. É o sonho de Deus, e Deus compartilhou com eles, e agora compartilhou conosco. Então, Tiago ali, naquele concílio de gente com sangue quente, de gente ali zeloso, mas ainda não amadureceu a sua ideia. Tiago diz: olha, gente, nós estamos vendo o começo do cumprimento da promessa que Deus deu a nós. E nós estamos no período intermediário em que isso começou e a realização plena, a restauração plena de todas as coisas. Nós estamos aqui entre um começo e a finalização. Nós somos parte desse processo. Como é o nosso coração? Nosso coração está aberto a entender essa mensagem do Evangelho como o elemento profético e transformador de Deus nos relacionamentos, na realidade desse mundo, ou ainda nós estamos, né, com esperanças no homem, na força do braço, nos projetos que os seres humanos estão colocando. Não são poucas as nações que já pegaram conceitos bíblicos e transformaram na justificativa do seu projeto de conquista, de matar, de tirar terras e de ir avançando indiscriminadamente, porque se via como a nação eleita, como a nação que tinha a licença de Deus para fazer essas coisas. É complicado, né? É complicado. Daí vem os maus testemunhos na história do cristianismo. Muito sangue, muita morte, muita injustiça, muita mentira, muita manipulação. E Israel também se achava nesse ponto. Eu entendia que, como ela tinha essa herança histórica, como ela mantinha certos costumes e certas cerimônias, ela tinha licença para viver com algumas arbitrariedades. Mas Amós está dizendo: não é assim. Se não for seguir o prumo, o padrão de Deus, não vai chegar no rumo certo. Então Israel também tinha que se manter dentro daquilo que Deus estabelecia como justiça. Então, o versículo 14 diz: e trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas
habitarão e plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares, eles comerão o fruto. Ora, nós sabemos, né, que após o fim do cativeiro da Babilônia, né, com Esdras e Neemias, as duras penas, o povo reconstrói a sua vida, os muros, o templo já é mais modesto, as coisas já não são como antes, né? Eles tiveram ali um período de tranquilidade, mas daqui a pouco veio o Império Grego, né, e já dominou novamente, depois já veio o Império Romano, e por fim, depois do ano 70, ali na destruição do templo, veio mais à frente a destruição completa de Jerusalém. Nunca mais se reergueu. Mas há pessoas que acham que haverá a construção de um terceiro templo lá em Israel, no território de Israel hoje, né? Haverá de novo o retorno dos sacrifícios. Não temos porquê, uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, mas eles acham que é meramente simbólico. Mas simbólico do quê? Se Jesus já cumpriu, não tem mais representação. Mas entendem que isso vai acontecer, né? E novamente eles estão com seus olhos voltados para uma organização humana. Não é isso que a Bíblia fala. Nós olharmos para os ensinos, principalmente em Paulo e no Apocalipse, nós vemos que nos aproximamos da conclusão da história em que as coisas serão transformadas definitivamente. E o rei, né, por direito pleno, que é o Senhor Jesus Cristo, estabelece plenamente o seu reino. E aquilo que mais nos aborrece, aquilo que mais que é o que causa todos esses transtornos, que é o pecado, que é a maldade, isso é completamente eliminado, é retirado de cena, e nós usufruímos de completa paz, completa tranquilidade, porque, como diz o texto do Apocalipse, nada de ruim, nada que é mal estará presente na cidade santa. Por isso que plantá-los-ei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Está sempre repetindo isso, né? Diz o Senhor, diz o Senhor. É Ele quem vai fazer. Não somos nós que vamos criar, né, por alguns meios, esses acontecimentos. Não. É o próprio Senhor Jesus, o Rei, reconhecido por Deus na sua ressurreição, né, que vai estabelecer essa realidade. Ou seja, é aquele que falou no princípio, haja luz, e houve luz. Para a finalização da história, Deus diz: reina, meu filho, eu entrego por estrado dos teus pés, por piso dos teus pés todas as nações, para que você venha regê-las, né, conforme a sua vontade. Então, nós temos aqueles dois quadros, né, ali em Gênesis e agora nessa mensagem de Amós, sendo contemporaneizada, né, por Tiago. Né? Gênesis capítulo 3, o pecado vence. E agora, com o governo de Cristo, o pecado é vencido. O primeiro homem, Adão, derrotado e seduzido pelo pecado. O novo homem, Cristo, vencedor sobre o pecado, vencedor sobre o maligno. Né? O Éden, um lugar prazeroso, uma vida sem a presença da maldade, da morte, da destruição, da corrupção, perdido. Em Cristo, o deserto é transformado em Éden, né? A criação é restaurada. Gênesis, né? Com o homem caído veio a morte, e a morte reina, mas ela finaliza o seu reino em Cristo. Cristo vence a morte, ressurreição. Então a mensagem desse rei é a mensagem de restauração. Por que Jesus cura? Não cura todos, mas cura evidentemente, e cura de uma forma clara, não oculta, não escondida, mas de forma pública, porque ele está mostrando: no meu reino essas coisas não vão existir. Porque ele confronta a hipocrisia, confronta a maldade, porque no reino dele essas coisas não vão existir. Haverá paz em nossos corações. Então nós não podemos ser como aquelas pessoas infiéis que exigem fidelidade, né? Como aquelas pessoas mentirosas que exigem honestidade, pessoas sem misericórdia, indiferentes, mas elas exigem misericórdia. Elas não cuidam de nada, mas elas exigem cuidado. Elas são violentas, mas exigem mansidão.
Nós não podemos fazer parte dessa incoerência, né? Desse discurso contraditório, que era exatamente o condenado por Amós, de uma nação que tinha o nome de Deus, mas vivia exatamente o contrário daquilo que o Senhor havia ensinado. Então, esse é o grande problema da criação, é a presença do pecado, nas suas multiformas, né? Decompondo, denegrindo e corrompendo. Né? Agora, eu li uma matéria interessante, né, sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo para consertar algumas coisas que se quebram em casa, que às vezes fica mais caro consertar do que comprar um outro. Aí um grupo de pessoas formou uma organização, chama Direito de Reparo. E aí nessa organização Direito de Reparo, né, eles lutam para que o governo coloque leis obrigando as indústrias a fornecer peças, a dar condições de conserto, né, organizar o serviço deles para atendimento e tal. Tem pessoas que olham para a vida humana, né, olham para o mundo e dizem assim, não tem mais jeito, tem que fazer. Humanamente, realmente já foi tentado de tudo. Tentado de tudo. E aí continua a guerra, continua a violência, continua a exploração, mentira. Mas essa não é a visão de Amós com relação aos que estão com Cristo. Aqueles que estão com o prumo. Receberam a palavra de Deus, receberam o Evangelho e saberam, esse é o prumo que vai me conduzir no rumo certo. O rumo desse plano maravilhoso de transformação, de restauração de todas as coisas. Para encerrar, vamos ler o Salmo 2, que celebra a vitória do ungido do Senhor. Vamos abrir lá no Salmo 2. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. E tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nós somos chamados à bem-aventurança por confiar em Jesus Cristo. Como diz Schopenhauer, né, a humanidade ela segue um pêndulo que vai do desejo ao tédio. Então ela deseja, ela quer as coisas, ela cobiça, ela vai atrás, ela conquista. Depois de um tempo, aquilo já não tem mais novidade, e agora ela deseja e cobiça outra coisa, porque ela está com tédio. As pessoas passam por esse vai e vem, desejo, tudo é novidade, tudo é bom, depois se cansam, tédio. Aí depois vem algo mais e vai nisso, mas aí materialismo, individualismo, todas essas coisas não satisfazem. Mas as nações pegam tudo isso e se colocam contra o ungido do Senhor. Mas o Senhor se ri deles, porque o tempo está acabando. E ele diz, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Que Deus nos dê a graça, meu irmão, minha irmã, apesar das lutas, das dificuldades que nós passamos, que tenhamos no coração essa confiança, esse entendimento de que Deus está entregando o reino a Jesus Cristo. Esses tumultos, essas coisas, essas turbulências, é exatamente o que diz o Salmo 2. É a espuma das ondas, é esse reboliço todo, porque já se começa a perceber que o tempo está acabando.
que aquele que tem o governo por direito está chegando. E a herança de todas as nações será entregue ao povo. Abundância, justiça, alegria e paz. Que o Espírito Santo nos ajude a aguentarmos mais um pouco, perseverarmos mais um pouco, a nos alegrarmos e nos encantarmos com esse sonho profético que Deus tem dado na sua palavra. Né? Que nós olhemos para frente e, com o prumo do Senhor em nosso coração, nós não percamos o rumo, nós mantenhamos a rota, que o Senhor estará sempre do nosso lado. Amém?